A entrevista do presidente Lula, a primeira que ele dá depois dos golpes e depois de eleito, à Globo News, a jornalista Natuzaneri, deixou todo mundo atento e preocupado. Identificaram um presidente amargo, muito preocupado com a popularidade e dando declarações erráticas, dizendo: vou fazer a isenção do imposto de renda de qualquer jeito. Em outras palavras, na marra. Quando os seus ministros, Haddad e Simone Tebet, disseram, né, já deram declarações de que para fazer tanto mexer no imposto de renda quanto no salário mínimo, será importantíssimo fazer a reforma tributária. Outro ponto que ele falou que deixou todo mundo ali um pouco preocupado é em relação ao Banco Central, quando ele diz que é uma bobagem a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central. Também deixou a turma assim, mais preocupada, porque todo mundo esperava e tem esperado do presidente declarações mais concretas em relação ao rumo da sua política econômica e política fiscal. Outra frase, outro momento, qual é a percepção? A percepção é que Lula está muito preocupado com a sua popularidade e está ali focando no nós contra eles, porque ele bate muito nessa tecla dos ricos, dos empresários, dos ricos. Nem todo empresário é rico, eu vou deixar claro aqui para vocês, é bom frisar isso. Aliás, a grande maioria dos pequenos empresários, micros e pequenos empresários nesse país não é rica, né? Eu sirvo de testemunha disso. Bem, ele fala, quando ele coloca o nós contra eles, que os empresários vão ter que, mesmo que ele arrume briga com os empresários, então, e havia uma expectativa de que Lula iria mais na tese da pacificação, mas não dá para você entrar na tese da pacificação já colocando o nós contra eles. Isso não ajuda muito na meta de pacificação. Vamos ver algumas das declarações do presidente e eu digo para vocês o que eu ouvi nesta manhã sobre a repercussão da entrevista do presidente. Roda para a gente, Paty, a primeira declaração dele que a gente destacou. Olha, o presidente diz o seguinte: eu vou começar a recuperar o salário mínimo das pessoas, porque o salário mínimo é a melhor forma de distribuição de riqueza. Quando o PIB cresce, só tem sentido esse PIB crescer se o crescimento dele for distribuído entre as pessoas que fizeram ele crescer. Não são os empresários que fazem ele crescer, são os trabalhadores. E muitas vezes os trabalhadores não participam. E se o país chegou a crescer a 10% ao ano, e o povo continuou pobre. Olha só, gente, é o seguinte, quando ele fala só tem sentido o PIB crescer se for distribuído, e na verdade o que ficou inclusive muito claro no governo, nos primeiros governos dele, no primeiro governo dele, é que trabalhador com renda faz o PIB crescer, o movimento de inclusão faz o PIB crescer, então isso está certo. O trabalhador com renda faz o PIB crescer. Qual é o ponto aí? O ponto é o seguinte: se a renda nominal cresce, mas a real decresce, não adianta nada. Então, é ao contrário, você tem, inclusive, sérios problemas porque você não atrai investimentos e outras coisas. O que eu quero dizer com isso? É que esse crescimento na marra tem um impacto inflacionário, pode ter um impacto inflacionário que vai puxar juros, que vai destruir a renda do trabalhador. Então, a percepção que se teve é um Lula mais preocupado, ainda mais preocupado com declarações mais populistas, porque isso, na prática, não diz muita coisa. Na vida real, não diz muita coisa, né? Todos nós queremos ter uma sociedade menos desigual e ter uma sociedade com renda maior. Isso ficou claro no primeiro governo dele, porque quando houve o processo de inclusão no governo Lula, no primeiro governo Lula, e fortíssimo e muito bem-vindo, isso beneficiou toda a economia, né? Quantas empresas mais não apareceram, empresas lucrando, bolsa bombando, bolsa bombou nos governos Lula. Então, assim, esse processo de inclusão, ele faz bem para toda a sociedade. O problema é o seguinte: se você faz isso com medidas populistas e na marra, ele não é sustentável, né? E mais, você vai ter uma inflação que vai comer a renda do trabalhador, porque afeta principalmente os trabalhadores
de classes mais baixas.